Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizemos. Por Cristo nosso Senhor. Santa Maria, Mãe Puríssima, rogai por nós. São Domingos Sávio, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o tema do encontro de hoje, que é sobre gestos e posições na liturgia, ele já foi apresentado em outra reunião, lá no começo do mês de agosto. Só que, como a gravação dela deu problema e não consegui postar, e muitos coreanos não puderam ver também, então ela vai ser regravada, repassada, né? E além disso, alguns ainda cometem erros nesse ponto, em relação aos gestos e posições. E contextualizando isso, é o seguinte: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ou seja, nós não temos apenas corpo, mas também um espírito, uma alma, que é capaz de conhecer e amar ao seu Criador. Então, é nesse sentido que se encaixa os conceitos de culto interno e culto externo. O culto interno é aquela honra, o respeito, a consideração, a adoração dada a Deus a partir do coração. Como se você estivesse rezando para dentro, sabe? Pensando nas coisas do alto, desejando o bem, desejando amar a Deus. Esse é o culto interno. Já o culto interno é dado a partir dos atos e atitudes exteriores, como por exemplo, quando se reza o texto em família, quando se pratica uma obra de misericórdia, quando se dá esmola, quando participa da missa. Dessa forma se pratica o culto externo, que é o respeito, a veneração, a consideração dada a Deus, não somente com o espírito, mas também com o corpo. Então aqui já se vê que um complementa o outro. Não basta somente rezar para você mesmo, mas também é necessário agir, colocar para fora, expressar a sua fé. E aqui se pode fazer também uma relação entre o que diz São Tiago, que a fé sem obras é morta. E São Paulo complementou, concluiu dizendo que se alguém desse todos os seus bens aos pobres, se alguém chegasse até mesmo, olha só, a derramar todo o seu sangue, se não fosse por caridade, aquilo de nada valeria. Ou seja, o que eles querem dizer é o seguinte, que é necessário ter fé, ter caridade, ter amor, mas também é preciso pôr isso em prática, testemunhar, viver isso realmente. E aqui que se encaixa os gestos e posições na liturgia da missa, que devem expressar o respeito, a consideração que a gente tem por Deus no Espírito através dos atos exteriores. Como, por exemplo, o ficar de pé, que na missa significa, representa a prontidão, a disponibilidade, a disposição em servir a Deus. O estar sentado, que já é a acolhida da palavra de Deus que nos é transmitida. O estar de joelhos, que é a adoração, a reverência, a submissão à vontade de Deus. Também a inclinação, que tal como a genuflexão, é um sinal de reverência, de respeito. Inclusive, são 3 os graus de reverência: a latria, a hiperdulia e a dulia. A latria é a adoração prestada somente a Deus, que está acima de todas as coisas. A dulia é o respeito, a reverência dada aos santos e santas em geral. E já a hiperdulia é um grau que fica entre a latria e a dulia. Que importância é o seguinte: a latria em cima, no primeiro nível, a hiperdulia no segundo nível mais embaixo e a dulia no terceiro nível. E a hiperdulia é dada a Nossa Senhora. Por quê? Porque ela, sendo criatura, não pode receber a latria, que é dada só a Deus, mas por ser a mãe de Deus, a mãe do Salvador, a criatura, o ser mais agraciado do universo, que inclusive Nossa Senhora está acima de todos os anjos e santos, ela recebe uma consideração especial, a chamada hiperdulia. Por isso que o adjetivo santíssimo só é dado a Jesus e a Nossa Senhora. A gente fala, né? Jesus no Santíssimo Sacramento, a Santíssima Virgem, a Santíssima Mãe de Deus. Esse adjetivo só é dado a Jesus e a Nossa Senhora por conta disso. Seguindo em frente, a gente vai fazer o seguinte.
Eu vou falando parte por parte da missa e como se deve portar em cada uma. Começando pelos ritos iniciais, né? No caso da procissão de entrada, quando está vindo o padre, a cruz, os coroinhos, os leitores, os ministros em procissão, ali todo mundo fica de pé, tanto a assembleia como quem vem em procissão, né? Obviamente. Vai ficar sentado para andar. Pois bem. E assim deve permanecer da procissão de entrada, passando pelo sinal da cruz, no início da celebração, pelo ato penitencial, pelo glória, pela oração do dia, oração coleta, até que se chegue à liturgia da palavra. E eu vou frisar esse ponto. No começo da missa, coroinha nenhum invento de subir ao altar e já ir sentar. Não, o momento não é agora. Espere mais um pouco. Fique de pé. Agora, quando o padre reza a oração do dia, que é aquele momento que ele abre os braços e diz oremos, e vai lá e lê uma oração missal. Depois disso, quando começar a liturgia da palavra, que estiver sendo proclamada a primeira leitura, o salmo, a segunda leitura se houver, pode ficar sentado. Pronto. Terminado o salmo, a segunda leitura, vai vir o momento da aclamação do evangelho. Aqui a assembleia toda se levanta, e se você que for coroinha estiver do lado do padre, espere se levantar também.